nos últimos 100 anos, uma batalha monumental vem sendo travada para determinar quem é o homem mais veloz em terra. Esta é a história desse recorde de velocidade, daqueles que, por ele, pagaram o mais alto preço e dos que viveram para contar a história. Andy Green é o atual detentor do recorde, 1.227,8 km por hora, mais do que a velocidade do som. Super máquinas. É preciso muita coragem e habilidade para assumir o controle de um carro desses. Poucas experiências no mundo se comparam. Cavalos de força. A sensação de poder e a coisa toda tremendo, quando a potência se acumula, é um desafio. Eu estava frito, a mais de 900 km por hora e literalmente sem nenhum meio de parar o carro. Eu estava a mais de 640 km por hora e a velocidade não baixava. O pessoal da equipe chegou e disse: "Você conseguiu, é um novo recorde mundial. Parabéns, é uma lembrança fantástica." É o sonho da minha vida. Foi para isso que eu nasci. É a minha ambição, ser o homem mais veloz da Terra. O primeiro recorde de velocidade em terra foi estabelecido em 1898 numa estrada rural na França num carro elétrico. Ele chegou a 62,7 km por hora. 4 anos depois, outro piloto francês tentou convencer o mundo de que o motor a vapor era melhor. Ele chegou a 120 km por hora, mas o motor a combustão interna, muito mais potente, acabou amadurecendo. O primeiro norte-americano a desafiar o recorde foi Henry Ford, buscando publicidade para sua recém-fundada fábrica de automóveis. Ford foi o primeiro homem a ultrapassar os 140 km por hora. Em 1911 foi fundada a FIA, Federação Internacional de Automobilismo, para certificar todas as tentativas de bater o recorde. Para ter certeza de que ninguém se beneficiaria de inclinações do solo ou da direção do vento, uma série simples de regras foi estabelecida. Cada tentativa teria que ser cronometrada num percurso de exatamente 1 milha, 1.600 metros. O carro teria que reabastecer e retornar no mesmo percurso dentro de 1 hora. A velocidade seria a média dos 2 percursos. Na década de 20, o foco era a Grã-Bretanha, onde os pilotos queriam chegar a 240 km por hora. Os competidores levavam suas máquinas para correr nos 16 quilômetros de Pendine Sands, no país de Gales. Malcolm Campbell foi o primeiro a ultrapassar a barreira dos 240 km por hora. Os cientistas da época tinham certeza de que nenhum carro seria mais rápido. Henry Thomas provou o contrário. Em 1926 ele chegou a 275 km por hora, mas logo depois ele tornou-se o primeiro homem a morrer tentando quebrar o recorde. Em 1927, o oficial inglês Henry Seagrave chegou a Daytona Beach, na Flórida, que tem 32 quilômetros de extensão. 120 mil pessoas aguardavam na areia para ver o Major Louco. Seagrave não os desapontou. Sua plateia o viu tornar-se o primeiro homem na terra, no mar e no ar, a quebrar a barreira dos 320 km por hora. Não satisfeito com o recorde de velocidade em terra, Seagrave comprou a lancha Miss England, mas esse foi um erro trágico. Ele morreu tentando tornar-se o homem mais rápido na água. O sucesso de Seagrave em solo norte-americano acendeu a rivalidade entre os pilotos ingleses e norte-americanos que existe até hoje. O norte-americano Frank Lockhart foi o próximo a tentar, mas a 354 km por hora, um pneu traseiro estourou. Ele perdeu o controle do carro e acabou morrendo.
Ray Kitt foi o próximo norte-americano a encarar o desafio. Num potente carro de 3 motores, ele estabeleceu um novo recorde de 333 km por hora. Seu sucesso durou pouco. Ele morreu numa corrida 6 meses depois. O norte-americano Lee Bible também tentou entrar para o livro dos recordes e falhou. A mais de 320 km por hora, seu carro saiu da pista matando o próprio Bible e um cinegrafista que estava no caminho. Para chegar ao cobiçado recorde de velocidade em terra, era preciso arriscar a vida. Com todos os seus principais rivais mortos, em 1931, Malcolm Campbell levou seu carro Bluebird ao outro lado do Atlântico para recuperar o recorde. Campbell rapidamente elevou a marca para os 395 km por hora, mas ele também queria ser ainda mais veloz. Se alguém quer mesmo uma emoção forte, eu sugiro pilotar esse velho carro em velocidade entre 430 e 450 km por hora. Isso é que emoção forte, eu posso garantir. Campbell estava tentando os 320 km por hora, mas a potência do Bluebird estava sendo desperdiçada porque os pneus deslizavam na areia. Ele precisava de uma superfície mais firme para correr. Quando viu os 80 km perfeitamente nivelados de Bonneville South Flats, Campbell soube que aquele era o lugar ideal. O sal endurecido daria uma boa tração aos pneus. Um trecho de 19 quilômetros foi alisado e uma linha guia de óleo foi feita no centro. Logo de manhã cedo, no dia 3 de setembro de 1935, Campbell fez a sua tentativa correndo o máximo que pôde. Depois do primeiro percurso, ele estava a ponto de conseguir o recorde. Porém, houve um problema. Os pneus derreteram. Na volta, ele chegou perto da morte. Mas Campbell conseguiu. Seu nono e último recorde foi de 484 km por hora. O capitão do exército inglês George Easton teve em Campbell a sua inspiração. Ele queria manter o recorde na Inglaterra. O seu Thunderbolt de 2 motores e pesando 7 toneladas impressionou o público. Com o monstro de alumínio em 1938, ele estabeleceu um recorde de 555 km por hora. Em 1939, outro inglês, John Cobb, trouxe o seu aerodinâmico Renton Special a Bonneville. Os enormes motores de avião resfriados com tanques de gelo levaram Cobb ao próximo marco impossível, 560 km por hora. Todas as tentativas de quebrar o recorde foram suspensas durante a Segunda Guerra Mundial, mas em 1947 uma multidão enorme assistiu à tentativa de Cobb de ultrapassar os 640 km por hora. Ele quase conseguiu. 634,379 km por hora na milha cronometrada. John Cobb apanhou um bocado, mas está feliz. Ele fez os 1.600 metros mais rápidos no carro mais veloz do mundo. Depois de seu triunfal retorno à Inglaterra, Cobb foi ao Lago Ness para tentar o recorde de velocidade na água. Cobb passou pela milha cronometrada a mais de 320 por hora. E então, a multidão horrorizada, inclusive a sua esposa, presenciou o desastre. Mas o recorde terrestre de Cobb de 634 km por hora permaneceu durante 16 anos. Desde que tinha 10 anos de idade, Craig Breedlove construía seus próprios carros. Aos 14, ele estava competindo em Bonneville. Logo ele estava de olho no prêmio máximo. O recorde de velocidade em terra estava fora do meu alcance. O custo e a sofisticação necessários estavam muito além da nossa capacidade. E foi só quando Mick Thompson construiu a Challenger de 4 motores que eu vi que um sujeito comum pode montar um carro e realmente partir atrás do recorde. É um carro, acredite se quiser. Greg Breedlove revelou em Los Angeles o seu Spirit of America. Aerodinâmico, movido a jato e projetado para chegar a 800 km por hora ou mais.
Mas Breedlove tinha um problema. As regras diziam que pelo menos 60% da potência do motor deveriam mover as rodas. Um carro a jato se mantém no chão graças à força aerodinâmica descendente. Na verdade, ele não é impulsionado por nenhuma das rodas. O principal critério de projeto era construir um carro de 3 rodas. E isso aconteceu como resultado do contato com a FIA, para saber se eles aprovariam um carro puramente movido a jato. E é claro que eles recusaram. Breedlove estava confiante de que a FIA acabaria reconhecendo os carros a jato. Nesse meio tempo, ele classificou o Spirit of America como uma motocicleta a jato. Em agosto de 63, o carro a jato de Craig Breedlove já havia ultrapassado 640 km por hora. No ano seguinte, a FIA cedeu. Desde 64, existem 2 categorias para o recorde de velocidade em terra, com transmissão por roda e jato ilimitado. Donald Campbell, filho da lenda da velocidade, Sir Malcolm Campbell, estava determinado a quebrar o recorde de Cobb, seguindo as regras originais. A turbina de gás do seu Proteus Bluebird usava a propulsão a jato para girar uma turbina e movimentar as rodas através de uma caixa de engrenagem convencional. Ele fez a sua primeira tentativa em Bonneville em 1960. Campbell contou à imprensa mundial o que aconteceu depois. Ele decolou, ele voou uns 300 metros, rolando de lado umas 3 vezes, até que finalmente desceu sobre a lateral, arrancou 2 rodas, deslizou mais uns 100 metros. Mas Campbell não pensava em desistir. Como precisava de mais espaço, ele despachou a equipe toda para um dos maiores lagos salgados do mundo, o Lago Eyre, no sertão australiano. Sua filha Gina fazia parte da equipe. Bom, era um leito seco de um lago salgado, com centenas do que eles chamam de ilhotas de sal. E tudo isso teve que ser removido e nivelado. E foi um exercício bastante demorado e dispendioso. Apesar dos contratempos, em setembro de 64, Donald Campbell finalmente chegou aos 648 km por hora, quebrando o recorde de John Cobb, de 634 km por hora, estabelecido 16 anos antes. Eu achei tudo muito emocionante. Eu tinha, 14 anos de idade, estava do outro lado do mundo com meu pai numa ocasião monumental. Voltando à Inglaterra, Campbell estava decidido a estabelecer um novo recorde de velocidade na água. Como Seagrave e Cobb, antes dele, Campbell morreu na água. O barco de Campbell literalmente decolou, girou no ar, caiu e explodiu. Eu nunca sonhei que alguma coisa pudesse acontecer com meu pai na água. O meu avô foi um dos únicos recordistas que morreu na cama. Ele morreu de um infarto, e eu suponho que se pudesse escolher, eu sei como meu pai gostaria de morrer. Curto, agudo e rápido. Os primeiros a desafiar o recorde terrestre de Donald Campbell foram Bob e Bill Summers, com o Golden Rod. Bom, foi uma tarefa e tanto. Levamos 1 ano para construir o carro e mais um para conseguir o patrocínio. Sabíamos de quantos cavalos de força precisávamos e qual seria a forma básica do carro. O carro tinha 4 motores Chrysler 426 semicilíndricos, os motores do NASCAR, os que corriam em Daytona Beach naquela época. Com 4 motores, 2 caixas de transmissão e um sistema de direção sob medida, aquela era uma máquina complexa. Em agosto de 1965, Bill Summers pilotou o Golden Rod, chegando a um novo recorde na categoria transmissão por roda, 658 km por hora. O carro de Don Vesco, o Turbinator, movido por uma turbina a gás de helicóptero, é o mais recente desafiante da categoria. Eu acompanhei Campbell, Cobb e o Bluebird e sempre quis fazer aquilo, só que demorou até agora para eu conseguir.
Eu sempre fui competitivo. Se eu e um amigo íamos à mercearia comprar chiclete, era uma corrida para ver quem chegava primeiro. Nem precisava dizer, vamos apostar a corrida. Eu não sei se todo mundo é assim, mas eu sei que é assim que eu sou. Eu comecei com motores de aeromodelos e depois motores de cortador de grama. E o pessoal em casa tinha que tomar cuidado e não deixar nada jogado muito tempo, porque acabava parafusado na traseira de algum kart dando a volta no quarteirão. Este carro tem acionamento direto, não tem embreagem. Tem uma caixa de redução na frente do motor porque quando ele está no máximo atinge 16.000 RPM. O gás do escapamento passa por cima dessas pás que giram o eixo de saída, de forma que ele funciona basicamente como um conversor de torque num carro ou num carro para neve. E por isso ele é muito lento no começo, mais ou menos como um ônibus urbano. Mas cerca de 1.600 metros depois de largar, ele decola como um avião a jato. Toda a pressão passa pelo motor para a câmara de combustão e de repente vem um impacto e você vai. Num treino no leito seco do lago El Mirage, na Califórnia, Don Vesco desafiou o mais veloz entre os carros de produção em série, o Dodge Viper. Bom, a comparação com o Viper é a seguinte, largando ao mesmo tempo e mantendo a aceleração, ele provavelmente já terá percorrido 2.400 metros quando eu chegar a 96 km por hora. Eu não competiria nem com o Fusca nos primeiros 1.600 metros. Don Vesco quer tentar um recorde na categoria de transmissão por roda. A nossa meta é chegar aos 800 km por hora e aí talvez se a pista for boa o suficiente, o carro pode chegar aos 965 km por hora. Em 1963, Craig Breedlove chegou a 654 km por hora e forçou a criação de uma nova categoria, a de jato ilimitado. Breedlove havia usado um motor a jato J47. Em Akron, Ohio, um homem tinha conseguido um potente motor de caça General Electric J79. Essa máquina militar não deveria estar nas mãos de Art Alphonse. Eu liguei para a GE e disse a eles que eu tinha um J79 e que eu precisava de um manual. E eles responderam, isso é impossível. E no dia seguinte apareceu um sujeito de Washington querendo saber se eu tinha um motor de uso restrito. Ele disse, você não pode ter esse motor. Eu disse que tinha comprado de alguém que era sucata. Nunca mais falaram no assunto, então eu acho que me safei. O motor de Alphonse fora descartado pela Força Aérea porque um parafuso solto havia danificado as lâminas da turbina. Bom, até que é simples. Aqui tem cerca de 1000 pás, e se uma é danificada de um lado, você vira e conta as lâminas e retira a lâmina oposta. Ou então, a 120 graus, você tira duas. E foi o que eu fiz. E acabei com umas 60 lâminas a menos no motor quando eu o fiz funcionar. Mas ele estava bem balanceado e funcionando bem. Na primeira vez que eu o liguei, eu o amarrei entre duas árvores. Mas assim que ele funcionou, ele arrancou tudo do caminho. Matou as árvores. E foi uma emoção ligar um motor desse tamanho.
Um terceiro desafiante, Tom Green, queria bater Breedlove e Alphonse. Engenheiro e experiente, ele tinha profundos conhecimentos de aerodinâmica. Eu diria que predominantemente eu havia aprendido o que sabia de engenharia e o que sabia de aerodinâmica nas Forças Armadas. Eu fui educado em White Sands, no campo de provas, e lá nós disparamos os últimos foguetes V2. A aerodinâmica é uma coisa que é do meu interesse pessoal. E você sabe que alguém que olha para um problema de vários ângulos diferentes tem uma boa chance de encontrar uma resposta lógica. Eu tinha uma garagem de tamanho padrão em Wilton, Illinois, e, portanto, a ideia era desenhar um carro que coubesse na minha garagem. A minha contribuição foi a carroceria e o paralama, além do fato de que eu faria engenharia da aerodinâmica básica. Eu me senti realmente parte da equipe. Eu fui contratado para ser o piloto, porque havia 3 outros pilotos na minha frente. O primeiro era o Walt Alphonse, e ele tinha ataques cardíacos demais. O segundo foi um indivíduo cujo nome eu não vou dizer, mas ele era um pé de chumbo. Não queríamos confiar o carro a ele, e para o terceiro, o cockpit que eu fiz, ficou pequeno demais e ele não coube. Tom Green foi o primeiro homem a estabelecer um novo recorde na categoria jato ilimitado, 665 km por hora. Depois que eu bati o recorde, todos os outros sujeitos que tinham experiência com velocidade pensaram: se esse cara pode, eu também posso. E foi o que eles fizeram. Menos de 24 horas depois de Green ter quebrado o recorde, Art Alphonse estava de volta à pista de sal com seu carro, o Tom Green Monster. Eu não achei que havia qualquer risco. O carro estava firme, manobrava bem, não havia problema. Eu realmente não senti medo. Acho que a primeira cronometragem foi acima de 480. E o carro vibrava muito e o coração parece que encostava no para-brisa. No dia seguinte eu passei dos 640 e ele amaciou. Parecia que a vibração havia cessado e foi muito bom. E depois dos 640, quanto mais rápido, melhor. Todos os carros tinham que ser cronometrados na milha padrão, indo nas 2 direções com um intervalo de 1 hora. Levamos cerca de 6,5 km para parar e só 3 km para largar. Portanto, passamos 3 km de onde pretendíamos largar no sentido contrário. E o pessoal disse que o tempo não iria dar. Eu disse, bom, eu saio daqui até chegar à marca dos 3 km e eu continuo. E foi isso que eu fiz. Bom, você só sabe quando informam o tempo oficial. Eu fui muito rápido e o meu recorde então foi muito bom. A equipe ficou eufórica. Nós realmente fizemos alguma coisa. Mas não foi nada. Ele chegou a 698 km por hora. 8 dias depois foi a vez de Breedlove. Ele quebrou o recorde de Alphonse com a marca de 753 km por hora. A batalha pelo recorde na categoria jato ilimitado havia impregnado a imaginação do público. Os patrocinadores apoiavam os principais competidores. Era uma corrida entre Craig e eu, ou entre a Goodyear e a Firestone. Eu não sei, era uma mistura. Nós dois queríamos ser rápidos, mas eles queriam forçar ainda mais. A pressão era sobre Breedlove para colocar o recorde fora de alcance e tornar-se o primeiro homem a quebrar a barreira dos 800 km por hora. Nós fizemos 825 no primeiro trajeto de manhã. E eu apanhei um bocado dentro daquele carro. Fizemos a volta no final do trajeto. Ainda não havíamos usado 100% da potência e eu nunca havia aberto o paraquedas àquela velocidade. Saindo. A primeira coisa que aconteceu no percurso de volta foi que um parafuso da suspensão quebrou e eu estava pronto para abortar, mas descobri que ainda conseguia dirigir com a suspensão quebrada. E eu pensei, bom, vou me aguentar e ver se eu chego até o final.
Aí vem ele. Breedlove estava a mais de 915 km por hora. E aí eu apertei o botão do paraquedas e simplesmente não houve resposta. Ele saiu do trajeto. Há um rastro de fumaça. Alguma coisa saiu do carro. Aí eu apertei o botão de emergência e houve o disparo, mas mesmo assim o paraquedas não abriu. Ele perdeu o paraquedas. Ele perdeu o paraquedas. Eu chequei os controles e pensei, bom, você ouviu a explosão, então não é um problema elétrico. Você simplesmente não tem paraquedas. Ele está toda e não está parando. Àquela altura era óbvio que eu estava com sérios problemas. Ele está toda. Em alta velocidade e literalmente sem um jeito de parar o carro. Os freios eram inúteis àquela velocidade. À medida que eu me aproximava dos postes telefônicos, ficou bem claro que eu ia bater neles. E aí, eu bati num banco de sal e o carro decolou. Ele deu um salto e aí caiu na água e afundou. Por milagre, Breedlove escapou de afundar com o carro. Que viagem! E no próximo eu vou pegar fogo! Nós tínhamos o recorde dos 800 quilômetros, mas aquilo praticamente me tirou do negócio. No final de 1964, o carro de Art Alphonse já tinha potência suficiente para elevar o recorde acima dos 875 km por hora. Não havia muitas alternativas. Para conseguir o recorde de volta, tínhamos que construir outro carro. No outono de 1965, Craig Breedlove estava pronto com o seu Sonic One. Seu novo carro foi construído em apenas 6 meses e algumas modificações de última hora foram necessárias antes que Breedlove pudesse forçar um novo recorde. Na primeira volta, Breedlove perdeu o controle e foi na direção dos mesmos postes telegráficos nos quais bateram um ano antes. Dessa vez, ele conseguiu parar antes de cair na água. A sua persistência foi recompensada. Alguns dias depois, Breedlove bateu o recorde de Alphonse a 893 km por hora. Mas Alphonse não era homem de desistir. Ele respondeu passando dos 926 km por hora. Breedlove fora a primeira pessoa a ultrapassar os 640 e depois os 800 km por hora. E ele estava resolvido a recuperar o recorde de Alphonse. Ele foi o primeiro a ultrapassar os 965 km por hora. É óbvio que toda a euforia que precede a conquista do recorde é seguida por uma espécie de anticlímax, tipo... E agora? O que é que nós vamos fazer? Alphonse precisava aumentar a velocidade, mas ele sabia que estava assumindo um grande risco forçando o Green Monster. Bom, preocupação é uma palavra adequada. Quando você se senta e se prepara para largar, você repassa o que foi feito, o que foi checado e o que pode acontecer. Mas depois que eu ligo o motor, nada mais me preocupa. Quando eu liguei o motor, eu estava pronto. Mas 965 km por hora foi demais. Eu perdi uma roda da frente por falta de lubrificação e não dei atenção suficiente. A roda caiu e ele abriu. Eu vi marcas no sal com uns 30 centímetros de profundidade. E aí ele capotou de frente, simplesmente virou. Foi tudo tão depressa que eu nem percebi que havia um problema. Até que vi que o horizonte estava do lado errado do para-brisa e eu soube que estava de cabeça para baixo. Ele andou 160 metros antes de bater, mas quando bateu, eu apaguei. Eu não me lembrava de nada até eles me tirarem.
Ali eu apanhei mesmo, foi péssimo. A minha cabeça ficou toda inchada e o meu capacete foi arrancado. E a minha esposa, toda vez que eu chegava em casa e dizia que ia construir outro carro, era uma briga. Ela não queria. Ela dizia que já tinha aguentado bastante e que eu tinha que parar. De agosto de 64 a novembro de 65, o recorde de velocidade em terra para o jato ilimitado aumentara de 660 para 967 km por hora. O último recorde foi de Craig Breedlove, mas muitos anos se passariam antes que ele tentasse o recorde novamente. 1982. Há 20 anos, um piloto inglês não batia um recorde de velocidade em terra. O primeiro carro de Richard Noble era pouco mais do que um kart movido a jato. Bom, o projeto todo, desde o começo do Thrust One, levou 9 anos. O tempo todo, nós enfrentamos os pessimistas que diziam, vocês não vão conseguir. Mas a coisa mais extraordinária é que a resistência é de uma importância terrível, porque, basicamente, ela gera uma organização que não se abala com nada e que enfrenta qualquer coisa e qualquer pessoa para chegar lá. O sonho de Noble era testar o seu limite. Ele bateu o Thrust 2 num teste na Inglaterra. Ele bateu. Suas esperanças foram levadas com a chuva fora de época em Bonneville. Eles sabiam que deveria haver algum outro lugar para correr. E havia o deserto de Black Rock, em Nevada. Quando eu vi, eu disse, é aqui, quer dizer, isso aqui é muito melhor do que Bonneville jamais será. Aqui são 362 km² lisos como uma mesa de bilhar. E além disso, a superfície é ligeiramente macia. Em vez de bater no chão, as rodas giravam muito bem e o carro todo de repente tornou-se estável. Ele parecia se encaixar ali e eu me senti muito confortável. Bom, agora nós podemos correr. Mas mesmo com uma superfície melhor, em 1982 eles não conseguiram bater o recorde. Richard Noble convenceu os patrocinadores a manter o projeto mais um ano. 12 meses mais tarde, ele estava de volta ao deserto de Black Rock e sabia que aquela era a sua última chance. O que é extraordinário sobre uma tentativa de recorde é que todo mundo sabe quando vai acontecer, menos eu. Eles estavam convencidos de que aquele era o dia em que iria acontecer. Você senta no maldito carro e não sai. É bobagem sair morrendo de medo de que alguém diga, sinto muito, não podemos correr, tem alguma coisa errada. O último percurso foi absolutamente fantástico. Nós chegamos a 1.047 km por hora. Fomos, na verdade, um pouco além da velocidade de projeto, o que é um enorme tributo à equipe. O pessoal da equipe chegou e disse, você conseguiu, é um novo recorde mundial, parabéns. É uma lembrança fantástica, 9 anos de trabalho. Do outro lado do mundo, um australiano estava determinado a desafiar ingleses e norte-americanos pelo recorde de velocidade em terra. Eu fiquei inspirado quando Richard Noble, com um orçamento magro, bateu o recorde mundial. Esse é o sonho da minha vida. Foi para isso que eu nasci. Eu tenho o corpo perfeito para isso. Essa é a minha ambição, ser o homem mais rápido do mundo. Roscoe McGlashan começou no mundo emocionante das corridas e dos motores envenenados. Ele consegue dinheiro para suas tentativas de quebrar o recorde exibindo seu dragster a jato Walsh Invader One. Senhoras e senhores, vamos receber aqui no Jarton City Speedway Roscoe McGlashan e o fabuloso Walsh Invader, o dragster a jato. Em 1995, McGlashan trouxe o seu carro Walsh Invader 2 ao Lago Gardner, no sul da Austrália, numa tentativa de quebrar o recorde de Noble. Mas praticamente tudo deu errado. Na última vez em que estivemos aqui, tivemos vários problemas. Houve um princípio de incêndio no compartimento auxiliar esquerdo do carro. O ar que eu respirava começou a ficar azedo.
Eu estava a uns 900 km por hora e tive que arrancar a máscara porque o meu ar respirável estava contaminado. E eu desacelerei, acionei o paraquedas, mas ainda levei uns 9 km para parar o carro. Eu não podia prender a respiração tanto tempo. Quando baixei para 480 km por hora, eu tive que literalmente abrir a tampa do cockpit e deixar o ar entrar. É muito difícil manter a tampa aberta em alta velocidade com a pressão do vento empurrando para baixo e você tentando pilotar o carro e ver aonde você está indo. Mas eu tive que tomar uma decisão mais importante entre continuar respirando, continuar enxergando ou continuar dirigindo. Mas nós sobrevivemos. McGlashan chegou a 1.054 km por hora, mas o sal macio o colocou fora da pista no trajeto de volta. Nós estávamos lá correndo, mas não deveríamos estar. O sal não estava bom, nós atravessamos o sal e o carro desviou em direção ao equipamento de cronometragem. E quando bateu, eu sabia que estava acabado. O Ocean Invader 2 sofreu perda total. McGlashan jurou construir outro carro e desafiar o recorde novamente. Na Inglaterra, Richard Noble decidiu quebrar a barreira do som. Seu primeiro protótipo foi um pequeno Mini. Craig e eu nos conhecemos em Bonneville, South Flats, em 1990, e nós estávamos lá com o Art Arfons, e Craig me puxou de lado e disse: eu comprei 2 motores. Eu sabia que ele não diria mais nada, mas que aquilo significava que ele iria voltar. E como ele foi primeiro a 640, 800, 960, ele teria que chegar a 1120. É claro que para a velocidade do som só faltariam 80 km por hora, e então fazia sentido. Era obviamente isso o que ele iria fazer. E nós estávamos 2 anos atrás e teríamos que alcançar um carro que tinha 2 motores, que era maior e mais pesado. Isso é um projeto muito, muito maior. E então eu tive que tomar a decisão de dirigir o projeto ou pilotar o carro. E aí eu pensei, bom, eu já pilotei o carro, eu tenho recorde e acho que desta vez vou coordenar o projeto. O homem escolhido para pilotar o carro foi o piloto de caça da Real Força Aérea Andy Green, para quem a velocidade supersônica não é novidade. A filosofia de projeto do Trust SSC era usar a força aerodinâmica descendente para manter o carro no chão e usar a enorme potência de 2 motores Rolls-Royce para ultrapassar a resistência. Eles assumiram um risco enorme fazendo coisas absolutamente novas no carro. Uma delas foi a direção nas rodas traseiras, e é claro que com 2 motores há um risco de que o impulso seja assimétrico. Mas eu acredito que é, no final, um esforço para minimizar a resistência em oposição a maximizar a potência. É essencialmente conseguir que o carro deslize sobre o solo. Portanto, o enfoque do Spirit of America era minimizar a resistência, e nós não nos preocupamos muito com a potência. Craig Breedlove é provavelmente um dos maiores entre todos os recordistas. Ele foi muito inteligente, minimizando a área de seção transversal e acabou fazendo um carro longo e fino, mas ele dirige bem na frente. E assim, não tem muita graça porque você não fica muito à frente do centro da gravidade ou à frente das rodas dianteiras. E esses carros, julgando pelo Thrust True, deslizam para todo lado. 1996 foi um ano frustrante para Breedlove. A estabilidade foi problema no seu carro. Durante um teste, ele virou de lado e deu um prejuízo de $500 mil. Breedlove teve que passar o resto do ano reconstruindo o carro. Richard Noble havia escolhido o deserto de Al Jaffa, na Jordânia, para os primeiros testes do Trust SSC. Foram momentos difíceis. Quando as tempestades os forçaram de volta para casa, eles não haviam sequer ainda igualado o recorde de Noble. Em setembro de 1997, Noble voltou ao deserto de Black Rock pela primeira vez em 14 anos. 30 pistas separadas de 16 quilômetros cada foram preparadas para o enorme Trust SSC. Cada pista foi cuidadosamente verificada quanto a pedrinhas e detritos que pudessem ser sugados pelos motores. No dia 14 de setembro, Andy Green chegou a uma velocidade de 1.149 km por hora, um novo recorde, mas quebrar o recorde de Noble não era suficiente. O verdadeiro prêmio seria a barreira do som. Quando Andy Green forçou a velocidade do Trust SSC, as coisas começaram a dar errado.
Nada no paraquedas 1. Nada no paraquedas 1. Esse é o paraquedas 2. Faltam 3 km, 640 km por hora. Veículo de resgate SSC, os 2 paraquedas falharam, 560. Faltam 2.400 metros. Essa vai ser difícil. O calor dos motores queimou os paraquedas. Ele estava agora a 2.400 metros além do percurso e 15 minutos foram perdidos rebocando o carro de volta à posição. No percurso de volta, o Trust SSC passou dos 1.224 km por hora. Ele fora supersônico em ambas as direções. Infelizmente, você perdeu por 1 minuto. Não. Eles teriam que tentar novamente. É uma pena. Bom, chegamos perto. Mas a equipe do Trust estava determinada a estabelecer o primeiro recorde supersônico de velocidade em terra. No dia 15 de setembro de 97, diante de câmeras do mundo todo, eles tentaram novamente. Sete, 5, 9,333. O número de mesh provisório no percurso de volta é 1,015. Esse percurso vai ser supersônico. O relógio está marcando. O carro entrou na milha cronometrada a 5 minutos e 26 segundos. Temos que voltar dentro de 1 hora. É aí que a tensão se acumula. Deu tudo certo no percurso de volta. Sete, 6,609. E o número de mesh provisório no percurso de volta é 1,020. Nós fizemos o que nos propusemos a fazer há tantos anos atrás. É uma conquista. O desempenho do Trust SSC me surpreendeu. Francamente, eu não pensei que ele seria assim tão veloz. Achei que a resistência seria muito maior e que eles realmente teriam dificuldades, que talvez fosse difícil quebrar o recorde de Richard de 1.018 km por hora. E sabe que eu errei por uns 160 km por hora. Se tem potência suficiente e um chassi forte o suficiente, e se você o empurrar contra o solo o suficiente, e se ele tiver uma cauda grande o suficiente, ele não precisa ser bonito. Bom, quando eu o vi pela primeira vez, parecia um tanque de guerra. Mas foi isso que o manteve no chão. E ficava mais bonito a cada tentativa. Agora ele é lindo. O Trust SSC percorria 1.600 metros no deserto de Black Rock a cada 5 segundos. Mas logo essa ampla extensão de terra não será grande o suficiente para as tentativas de bater o recorde. Ruskell McGlashan está decidido a levar o recorde para a Austrália. Depois de destruir seu carro em 1995, McGlashan e sua equipe construíram um carro totalmente novo, o Austin Invader 3. Nós devemos pelo menos bater o recorde mundial para carros monomotores. Quando o carro chegar a 1.142 km por hora, nós vamos modificá-lo. Estamos pensando no motor de F-14. Vários deles logo estarão se tornando obsoletos nos Estados Unidos. Eles vão de 3.800 kg de força a 17.100. Quando o primeiro recorde de velocidade em terra foi estabelecido por um francês, as pessoas diziam que ele não conseguiria respirar a 62 km por hora. Por isso eu sempre imaginei que a barreira do som é apenas um número, mas agora não preciso imaginar. Richard Noble e Andy Green provaram que é possível quebrar. Já aconteceu a história e agora o que temos que fazer é construir um carro com metade da potência que seja mais veloz. E eu acredito que numa superfície muito dura como o Lago Gardner e com um carro muito mais liso, nós podemos conseguir. Craig Brindorf bateu seu primeiro recorde de velocidade em terra há 35 anos. Ele também quer quebrar a barreira do som e trazer o recorde de volta aos Estados Unidos. O recorde de 1.018 km por hora parecia bastante atingível.
O fato de que o recorde agora é 1.227,8 o coloca em outro patamar, mas felizmente eu acho que o carro tem potencial para isso. Portanto, a nossa meta ainda é trazer o recorde de volta, só que agora temos um ponto muito mais alto a atingir. McGlashan, Breedlove e os garotos do 104 estão enganando a si mesmos. Eles não têm potência. Se o Andy ficou sem potência com 110 mil cavalos, o que eles vão fazer com a metade disso? Eu não acho que eles vão conseguir. Acho que é uma batalha perdida. 1.600 km por hora é uma marca no horizonte. Vai levar uma geração de carros para atingi-la. E vai ser difícil porque os incrementos agora estão mais e mais difíceis. A montanha está ficando mais e mais difícil de subir. Versão brasileira DPN Santos.